Perfeito, Michel. E isso é bem real quando a gente fala de OCT pré-operatório em relação à cirurgia de catarata. A gente até publicou no JCRS um trabalho mostrando a importância do OCT e quantos casos de pacientes em que a biomicroscopia de fundo é completamente normal e quando você vai para o OCT pré-operatório você vê que ele tem, por exemplo, uma membrana epirretiniana, mostrando a importância desse exame realmente para o pré-operatório da cirurgia de catarata. Quando você não tem isso no seu fluxo, então você opera o paciente de catarata sem fazer um OCT pré-operatório, no pós-operatório ele não ficou com a visão que você esperava, e aí você faz um OCT naquele momento só, e você mostra, por exemplo, que ele tem uma membrana, ou um buraco lamelar, ou qualquer alteração anatômica que justifique a limitação na visão dele, é bem diferente para aquele paciente. É muito difícil entrar na cabeça dele que não foi você que causou, não foi da cirurgia, enfim, do que quando você já identifica isso no pré-operatório, já mostra para ele, já mostra para o acompanhante. Então é muito importante que a gente conheça bem o olho do paciente e o paciente e, em geral, o acompanhante também entenda quais são as alterações que ele já tem antes da cirurgia, então uma gutata, uma alteração na mácula, enfim, um ceratocone também, para então nós irmos para a cirurgia com todo mundo na mesma página. Isso é essencial. Perfeito, Bruno. Eu gostei que você tocou nessa questão do OCT, porque eventualmente a gente tem alguns impasses do plano de saúde também para a liberação do OCT. E o paciente, quando retorna a mim e pergunta, Michel, mas precisa desse exame? Eu digo que é um quebra-cabeça. O pré-operatório é um quebra-cabeça para eu saber se o único problema que ele tem é a catarata. E nesse quebra-cabeça, quando o OCT não está presente, me falta uma peça. Então, é possível fazer? Mas me falta uma peça. Eu não sei exatamente tudo que eu preciso saber para me programar e para fazer aquela cirurgia mais personalizada. Bruna, a gente vai agora para um novo cenário, que é quando o paciente já teve o diagnóstico, já foi escolhido a lente, e você precisa explicar para ele como que esse procedimento cirúrgico irá ser realizado, precisa explicar para ele algo que na oftalmologia a gente não costuma valorizar tanto, mas o paciente traz isso de fora, de outras especialidades, que é esse medo da anestesia, porque a anestesia em alguns procedimentos está muito atrelada às complicações que podem acontecer no pré-operatório. E como que você explica os cuidados que ele vai precisar ter no pós-operatório imediato. Eu estou levando esse paciente para depois que ele saiu do centro cirúrgico até o primeiro dia de pós-operatório, quando você vai passar novas informações. Como é que é a sua conversa com o paciente? Minha conversa com o paciente sempre é validando esse sentimento dele. Então, o medo da anestesia existe. O medo de operar o olho é muitas vezes maior até do que em relação ao medo da anestesia. E por mais que a gente explique e eu diga várias vezes que a cirurgia de catarata não dói, pode não doer no seu olho, mas no meu, doutora. Então, assim, é muito normal o paciente estar mais ansioso no dia anterior à cirurgia, ele vira ansioso para a cirurgia. E é importante que ele saiba que não é só ele que está ansioso em relação àquela situação. 99% das pessoas ficam ansiosas naquela situação porque nunca se submeteram àquela cirurgia. É bem diferente de quando ele vai vir para operar o segundo olho. Em geral, o paciente já vem realmente bem mais tranquilo. Então, eu sempre explico a ele que ele vai ficar ansioso, então eu já antecipo esse sentimento que ele vai ter. Digo a ele que é completamente normal ficar ansioso e que no dia da cirurgia vai ter o anestesista com a gente para fazer uma sedação leve. Então, minha rotina é operar com anestesia tópica. Então, eu explico a ele que ele vai operar sem ter uma necessidade de, por exemplo, fazer uma anestesia através de uma injeção perto do olho. Isso, em geral, já acalma mais esse paciente. E também valido a questão de que vai ter um anestesista com a gente, tanto para ficar acompanhando os parâmetros clínicos dele no intraoperatório, como também para fazer essa sedação leve. Eu gosto de conversar com meus pacientes ao longo da cirurgia, isso é uma maneira de eu saber se ele está mais ansioso e precisa de um pouco mais de sedação, menos ansioso. Então, eu realmente prefiro que ele esteja acordado, porém calmo, até para ele não se mexer na hora da cirurgia e estar colaborativo. Quando a gente fala em lentes tóricas, em lentes multifocais, no final da cirurgia, eu gosto de alinhar a lente tórica e centralizar a lente para multifocalidade, com o paciente realmente olhando para uma luz vermelha que eu tenho acoplada no meu microscópio. Então, eu preciso que esse paciente esteja acordado, idealmente. Então, eu explico tudo isso a ele, que ele vai estar acordado, que eu vou estar conversando com ele, que não vai existir conversas paralelas na sala de cirurgia. Então, eu vou trazendo para ele como vai ser o cenário da cirurgia.
Também sempre ressalto, porque hoje os pacientes sabem que a cirurgia de catarata é rápida. Eu sempre digo a eles que a cirurgia de catarata é rápida porque existe muita tecnologia envolvida. E isso é a mais pura verdade. Então, eles não podem achar que a cirurgia de catarata é rápida porque é simples. Simples é o oposto do que é uma cirurgia de catarata. Então, você dizer que uma coisa é rápida e, por consequência, é simples, realmente isso não está muito perfeito em relação à cirurgia de catarata. Então, eu gosto muito de fazer a metáfora com o andar de avião. O paciente, por exemplo, se ele quiser ir daqui para o Rio de Janeiro de avião, vai ser muito mais rápido do que se ele for de ônibus. Sim, mas para ele ir de avião envolve muito mais tecnologia, muito mais conhecimento em relação a ter um piloto que seja capacitado para isso. Não é qualquer pessoa que pega um avião e vai e pilota, entendeu? A maioria das pessoas que tem um certo bom senso, noção espacial, conseguiria se virar no ônibus. Então, eu gosto sempre de dar essa noção para ele de que fique tranquilo, tem muita tecnologia envolvida, tem muita capacitação minha e de toda a equipe. A equipe com quem eu trabalho já é uma equipe que já trabalha junto há muito tempo, então tem toda aquela sintonia em relação a isso. E que, apesar da cirurgia ser rápida, existe todo um preparo para ela quando ele chega no hospital. E quando acaba da cirurgia, não é que ele já acaba e já vai embora. Ele recebe um lanche, recebe as orientações. Então, assim, eu sempre gosto de dizer assim, no dia da sua cirurgia, não existe nada sendo feito às pressas. Ele vai vir, a cirurgia em si vai ser rápida? Sim, vai ser rápida, mas ele vem tranquilo, porque nem a equipe vai estar com pressa, nem ele vai estar com pressa. Eu gostei do avião, porque a gente tem que ir mudando para não ter sempre as mesmas. Eu falo para meus pacientes que é o carro de Fórmula 1. Olha, o carro de Fórmula 1 é super rápido. É simples dirigir ele, então isso é uma das formas, e isso que você falou é uma coisa que eu uso muito também, sabe, Bruna? Trazer coisas que são mais práticas para o paciente para comparar com aquilo que ele vai passar. Não adianta a gente saber se comunicar, usar as palavras que são compreensíveis ao outro, né? Isso aí eu acho que as metáforas e essas comparações de uma forma geral ajudam bastante. Em relação ao pós-operatório, eu sempre explico de forma superficial, quando a gente está discutindo a cirurgia, antes da cirurgia ser realizada, de que ele vai ter que fazer um repouso relativo no pós-operatório durante uma semana. Então, vai evitar pegar peso, fazer faxina, cozinhar durante uma semana. Depois disso, a vida dele volta ao normal. Mas o detalhe do pós-operatório, do que pode, do que não pode, eu geralmente deixo para falar com ele depois da cirurgia. Porque eu acho que é muita informação no pré-operatório. Então, você está planejando uma cirurgia, acabou de falar para ele de 3 lentes diferentes, por exemplo, explicou a ele que ele pode fazer a cirurgia convencional ou a cirurgia laser. Então, a anestesia como é que vai ser no dia da cirurgia, o jejum, já é muita bagagem naquele momento. Quanto tempo você dá, Bruna, normalmente para o paciente? Uma semana. Uma semana. E eu depois de uma semana ele está liberado para fazer tudo? Como é que é a sua orientação em relação a isso? Depois de uma semana ele está liberado para fazer tudo, exceto banho de mar, piscina, rio, riacho, açude, etc. Que eu peço um mês. Um mês. Isso é cirurgia de catarata de rotina. Então eu opero, minha rotina é operar um olho numa semana, o outro olho na semana seguinte. Então com 15 dias no total ele já está com a vida, em geral, normal para voltar. Perfeito. Alguma nuance específica que você acha que é importante a gente atentar nessa indicação do pós-operatório imediato, questão de colírio, alguma coisa que você pense nesse sentido? Eu gosto sempre de facilitar ao máximo para o paciente. Então, a minha prescrição, se você ver minha receita de colírios, ela é muito associada às refeições, em vez de horários fixos. Então, por exemplo, se eu vou passar um colírio que ele vai usar 3 vezes ao dia, eu já oriento para ele usar nas 3 refeições. Então, eu procuro facilitar essa questão da prescrição para ele. Algo que eu sempre gosto de pontuar no primeiro dia é que muitos pacientes acabam que vêm com a crença de que ele não pode abaixar a cabeça. E aí ele vem já meio que com aquele pescoço travado. Isso é uma coisa que eu falo até de antes da cirurgia, quando eu falo de forma muito superficial em relação ao pós-operatório, eu já em geral digo, olha, no pós-operatório você vai mexer sua cabeça normalmente, então lateraliza, bota ela para cima, para baixo, como você quiser. O que você vai evitar fazer é se abaixar como um todo. Então a gente não quer que você se abaixe. E aí eu até me abaixo para ele ver o que é que a gente não quer que ele faça. O que é abaixar, né? Que às vezes isso aí também pode variar bastante. Isso, e tirar esse mito, porque senão ele fica com medo de andar olhando pro chão, se coloca até no risco no primeiro DPO em relação à queda, entendeu? Desnecessariamente. Bruna, então, antes da gente entrar agora dentro do centro cirúrgico, eu quero te fazer uma pergunta que é muito comum nos ambulatórios
particulares, mais do que aqueles que operam no SUS. Doutora, minha cirurgia vai ser a laser? Como é que você responde isso? Excelente. A minha resposta é, se você quiser, pode ser a laser. Então, a cirurgia de catarata laser, ela chegou no Brasil em 2014. O Hope foi um dos primeiros 4 hospitais, foi a primeira compra, foram 4 hospitais que compraram, o Hope foi um desses 4. E eu tinha acabado de voltar do meu fellow fora, onde eu realmente vi muito a parte da cirurgia de catarata laser também, e vi como era fantástico. Então, para quem sai de uma residência e lembra muito de perto de como foi a curva de aprendizado em relação à REX, por exemplo, e você vê o laser fazendo a REX em 2 segundos, em 5 segundos, e centrada, perfeita, redonda, você fica impressionada. Uma fratura, um paciente com, por exemplo, uma catarata rubra, em que você faz a fratura com laser, e isso facilita muito o intraoperatório também. É um outro cenário que realmente você vê, poxa, como o laser ajuda. Paciente com catarata com subluxação do cristalino, não tem nenhuma dificuldade de fazer aquela REX do tamanho que você quer, com ajuste em relação à descentração, para centralizar nesse saco descentrado também. Então tem vários cenários em que o laser realmente encantam quando você vê. O laser, ele veio, eu sempre enfatizo que o laser veio modernizar uma cirurgia que já é muito boa. Então, eu faço a cirurgia de catarata laser realmente desde 2014. E enfatizo ao meu paciente de que ele não pode sair da porta do meu consultório achando que, se ele não for fazer a laser, a cirurgia dele vai ficar mais ou menos, ele vai ficar enxergando mais ou menos. Não é assim. A cirurgia de catarata convencional, ela já é muito boa, já tem uma previsibilidade de resultados muito bons, mas a laser veio modernizar uma cirurgia que já é excelente. Então, ela veio automatizar passos de forma muito efetiva e com a precisão de um laser. Então, eu sempre ressalto de que os convênios hoje, ainda no Brasil, não pagam a taxa do laser, existe uma taxa para o paciente pagar. Se ele quiser fazer a laser, ótimo, e eu explico os benefícios a ele. Se ele também quiser fazer a convencional por qualquer razão, incluindo de que a taxa do laser não cabe no orçamento familiar naquele momento, ele vai fazer a cirurgia dele convencional e a gente vai fazer os ajustes na técnica necessários. Por exemplo, vamos dizer que é uma catarata rubra, enfim, usar mais disco elástico, ter todos os cuidados em relação a esse cenário para que a cirurgia dele seja o mais segura possível naquele cenário dele especificamente. Bruna, dentro desse contexto que você está explicando, tem uma pergunta que também é muito comum, inclusive realmente é até mais comum, eu diria, do que essa dúvida da anestesia, é se o paciente tem risco de perder a visão durante a cirurgia ou após a cirurgia de catarata. Eu acho que realmente esse é o receio maior. O medo maior. A gente sabe que a probabilidade é muito baixa, mas sabe também que existe. E quando o paciente pergunta, parece que assim, pronto, ele perguntou, então é porque vai acontecer alguma complicação agora. Mas como é que você conversa com eles? Como é que você tranquiliza, sem tirar da mesa a possibilidade de que uma complicação cirúrgica possa acontecer? Essa pergunta realmente é frequente no consultório e é válida. Então, para aquele paciente, a cirurgia dele é 100%, é para ele o 100%. Quando eu me deparo com essa pergunta, a minha resposta é muito tranquila e muito fácil. O risco quando ele me joga essa pergunta na mesa, eu sempre respondo assim: qual é o risco de eu, Bruna, jovem, morrer hoje? Aí, geralmente, o paciente já se mexe na cadeira, se ajeita e, não entende. Como assim, doutora? Veja, eu acordei, saí de casa, vim trabalhar. Qual é o risco de eu morrer hoje? Baixíssimo. Mas alguém pode me garantir que eu não vou morrer hoje? Alguém pode me garantir isso? Não. Posso morrer de acidente de carro, de um infarto, de qualquer coisa, mas as chances são muito pequenas e eu realmente não tô pulando de paraquedas, não tô fazendo nada drástico, tô vindo trabalhar da maneira mais segura possível. Então, existe risco na cirurgia de catarata? Não posso lhe dizer que é 0. Então, existe. É um risco mínimo. E eu tô trabalhando com todo o cuidado. Você vê que você acabou de fazer uma série de exames, a gente acabou de ter uma conversa bem específica para a sua cirurgia. Então, a gente tem todo esse cuidado no pré-operatório para que, na hora da cirurgia, eu seja a pessoa que melhor conhece seu olho e saiba como ajustar da melhor forma possível a técnica cirúrgica para transformar a sua cirurgia num procedimento ainda mais seguro. Então, isso é a verdade. Eu acho que a gente não pode mentir para o paciente e dizer assim, não existe risco, você fique tranquilo, impossível acontecer algo errado. Existem riscos, por mais que você se treine como médico, por mais que você tenha todo um cuidado, nada é isento de risco hoje. Você minimiza o risco, então é importante o paciente saber disso. Quando ele vê que você está tomando realmente todos os cuidados e que você é sincero,
eu acho que esse é o melhor dos mundos. Esse é a alma do Esse negócio. é o caminho. Você realmente trazer para o paciente que você está fazendo para o olho dele aquilo que você faria para o seu. Exato. Se você consegue colocar isso dentro do consultório, até a necessidade de se estender nas explicações, você acaba perdendo um pouco essa necessidade, uma vez que o paciente diz, não, doutor, faz o que é preciso ser feito. Aí eu acho que esse é o coração de tudo que a gente está discutindo. A relação médico-paciente é mais importante do que você diagnosticar sem ter que mostrar uma foto, você dizer só para o paciente. Eu acho que isso aí é a alma desse pré-operatório tranquilo, porque Dr. Marcelo sempre fala isso, né? Saia das frentes dos problemas que os pacientes bons virão, no sentido de que aquela pessoa que não deixa você estabelecer esse processo de confiança mútuo, muitas vezes talvez não seja a melhor pessoa para você estar operando, e a decisão é mútua. O paciente decide operar você e você também decide operar ou não aquele paciente, né? E é bem importante a gente também, como médico, ter claro na cabeça de que aquele paciente que você vê que ele tem muitos comemorativos no olho que aumentam o risco cirúrgico, é importante que ele saiba disso também. Então é um paciente, por exemplo, que tem uma subluxação de cristalino, um coloboma de íris, coloboma de retina, enfim, que tem N comemorativos no olho dele que aumentam o risco de cirurgia. É muito importante que você, como médico, seja franco com esse paciente, explique a ele, até isso legalmente é importante que ele assine um termo de consentimento, de que sabe que a cirurgia dele envolve mais riscos, etc. E que ele vai para a cirurgia confiante em você, de que apesar dele ter muito mais risco por isso, você também explicou a ele que você está minimizando esses riscos fazendo isso. Então, a franqueza, que é o que a gente está falando aqui, é muito importante, e o médico não minimizar isso como se, vou botar embaixo do tapete que vai dar tudo certo e pronto. Não. Se é um paciente que realmente a cirurgia dele tem mais riscos por qualquer motivo, é importante que ele saiba disso desde o pré-operatório, que aí cai naquilo que você falou, que você fala antes, o combinado não sai caro, que é como eu gosto de falar. Né? Então, na hora que ele sabe disso, não é que você vai operar de qualquer jeito, longe disso, você vai redobrar os cuidados e você vai estar ainda mais atenção e planejando mais, focado no que ele tem de demanda. Porém, às vezes pode acontecer uma complicação. A gente volta para o conceito inicial de personalização, né? Você Perfeito. volta para o conceito de ele saber que todos os cuidados que são necessários para o caso dele estão sendo tomados. Perfeito. Então, acho que uma vez alinhado isso aí, é o próximo passo que a gente vai entrar agora, que é dentro do centro cirúrgico.